Para ajudar a esclarecer muitos dos argumentos que têm sido lançados desde ontem na opinião pública, está connosco e é meu convidado José Maria Martins, advogado de Carlos Chauvino. Doutor, muito obrigado pela presença no TV 24. Boa noite. Muito boa noite. Como é que caracteriza a decisão do Tribunal que foi ontem conhecida? Bom, depois de 6 anos de julgamento, o Tribunal considerou provados aqueles factos que constam do acordo. Pode haver divergência em relação a alguns dos factos que foram dados comprovados, como pode haver divergência em relação a outros que deveriam ter sido dados comprovados e não foram. Mas eu penso que a prova no processo era esmagadora. Era esmagadora contra todos os arguidos. Naturalmente contra o meu, que também confessou. Há um outro ponto que nós não concordamos, mas são questões de pormenor. Mais um crime, menos um crime. Mas levanta dúvidas sobre a forma... É normal... Como foi feito isto? Porque o professor Torres deu uma entrevista, fez declarações aos jornalistas dizendo que considerou que a pena de Carlos Chauvino era muito pesada e que, portanto, que já interpôs um recurso para o Tribunal da Relação e que o Tribunal enquadrou mal os factos. Bom, vamos ver uma coisa. Uma coisa é uma pessoa dizer, ou alguém dizer, neste caso eu dizer que a prova está mal julgada. Que não se praticaram os crimes e mesmo assim as pessoas foram condenadas. Pode haver uma outra situação. E outra coisa é nós não concordarmos com a decisão, com a pena em concreto. Neste caso concreto, 18 anos. Isso é uma divergência intelectual. Entre o 8 e o 80 uma pessoa pode ir sempre, não é? É normal que nos tribunais superiores as penas baixem ou subam. Portanto, mas a questão de fundo é, foram ou não foram cometidos os crimes? E ontem fiquei agradado porque o tribunal teve a coragem de dizer claramente, de julgar que foram praticados os crimes. A prova era esmagadora. Não? O povo português não assistiu na totalidade à produção da prova, mas era impossível o Tribunal não dar como provados os factos. Mas era impossível porquê, Sr. Pela pressão mediática que tem surgido à volta deste julgamento ou pelos factos concretos do processo? A pressão mediática é uma coisa fora do julgamento. A prova produzida em audiência, nomeadamente prova documental, testemunhal, por declarações do meu constituinte que confirmou muitos dos factos, era esmagadora. Depois cotejada com prova pericial, nomeadamente aos miúdos, muitos deles que nem conseguem reter as fezes, que foram abusados, enfim, tudo isso. A prova era de tal maneira esmagadora. E eu, sinceramente, acreditei na maior parte dos jovens que lá foram. Até porque o meu cliente confessou também. Não é? Então, como é que responde à argumentação, por exemplo, do advogado Carlos Cruz, Ricardo Sá Fernandes, quando diz que faltou fundamentação para a aplicação da sentença? Ou seja, essa fundamentação não foi mostrada em tribunal. Vejo pelo seu sorriso que é algo denunciador do seu Estou-me a rir por uma questão muito simples. O Dr. Ricardo Sá Fernandes está a falar para o povo. Está a falar para agradar o cliente. Porque a lei é clarinha. O artigo 372 do Código de Processo Penal permite ao juiz ler apenas parte da fundamentação, uma súmula. E uma súmula não é toda a fundamentação. O processo é extremamente complexo. A senhora juiz perguntou a todos os advogados se opunham a que fosse lida apenas uma súmula, embora o tribunal pudesse oficiosamente determinar que só lia uma súmula. Está na lei, é o artigo 372, número 5 do Código de Processo Penal. A outra questão é esta. Nós entendemos, e ontem arguímos uma irregularidade apenas por cautela, que é assim, depois de ler a súmula, o que a lei determina é que se entregue uma cópia do acórdão aos advogados. Porque há um período para recurso. Porque a notificação para efeitos de recurso conta a partir do momento em que é lida oralmente, neste caso o acórdão oralmente. É comunicada a sentença aos arguidos. É lido, não é? Neste caso. Por súmula, o Tribunal podia ter entregue logo uma cópia, porque a lei diz que tem que entregar uma cópia aos sujeitos processuais que o solicitem. Então como é que classifica a atitude de Ricardo Sá Fernandes? É só para, com devido respeito do meu ilustre colega, naturalmente, é só show. É uma manobra para manter a dúvida não se trata de manobra. A eventual culpa de Carlos Cruz? Não, isso não tem nada a ver uma coisa com outra, porque
o Tribunal irá entregar na quarta-feira a cópia do acórdão e é a partir daí que nós vamos ler ponto por ponto, linha a linha, vírgula a vírgula, a fundamentação, os factos foram dados comprovados, porque é que aplicou 6 anos ou porque é que aplicou 18, quais foram as agravantes, as atenuantes. Isso não tem qualquer fundamento. Não tem qualquer fundamento. Portanto, mas por aquilo que já me disse, no seu entender, é um fé diverso. A decisão do Tribunal é corajosa e correta. Quer dizer, discordo de algum aspecto. Mas nada de relevante que possa eventualmente mudar o rumo da sentença. Não, o que me parece é o seguinte. Temos aqui duas grandes questões. Primeiro ponto. Foi dado comprovada a ocorrência de crimes e que os autores são aqueles que foram condenados. Parece-me que está correto porque da prova produzida em audiência, e com devido respeito para a opinião contrária, foi feita prova esmagadora de que todos os arguidos praticaram os crimes. E na minha ótica, mesmo inclusive a Gertrudes Nunes, como coautora dos crimes que foram praticados na sua casa. Bom, mas isso são questões técnicas que depois nós, nos recursos e perante o juízo do Tribunal da Relação e do Supremo, iremos, aqueles que podem recorrer para o Supremo, porque, em princípio, nenhum dos outros arguidos pode recorrer para o Supremo a não ser o meu. Doutor, sentiu que o seu cliente, Carlos Silvino, foi o mais prejudicado em todo este julgamento? Bom, foi o bode expiatório, falando em linguagem popular. O Tribunal considerou provados quase 150 crimes. Se somasse pena a pena, ele teria 300 mil e tal anos de prisão. Seria uma coisa do outro mundo. E o Tribunal aplicou 18 anos. Parece-nos excessivo, mas vamos, perante os tribunais superiores, tentar baixar a pena, que é o nosso dever e parece-nos que é correto. Mas há uma disparidade na forma como o Tribunal aplicou a pena a Carlos Silvino e não aos outros arguidos, comparativamente? Não, comparativamente o Sr. Carlos Silvino ficou muito mais beneficiado. Estou-me a lembrar que os outros arguidos por 2 crimes foram condenados a 7 anos. O meu cliente por quase 150 foi condenado a 18. Basta fazer as contas. O Tribunal teve a intenção que ele de facto colaborou, confessou, enfim. Parece-me que devia ter baixado a pena muito mais. Mas isso são questões que nós podemos colocar junto dos tribunais superiores. A partir do momento em que o Tribunal teve a coragem de condenar os outros arguidos, a única coisa que podemos dizer é assim, vamos para o Tribunal da Relação, vamos tentar baixar a pena o melhor possível e é pena que não tenham sido julgadas mais pessoas. Havia mais pessoas que, na nossa ótica, deviam ter sido julgadas e iam ter sido lido o Falta acórdão. alguém ser julgado neste processo? Falta muita gente ser julgada. A investigação foi perturbada por uma pressão enorme do poder político, junto da Polícia Judiciária, dos juízes, do Ministério Público. Está a falar numa interferência direta ou indireta? Claramente do Partido Socialista e da maçonaria, não tenho a mínima dúvida, da maçonaria portuguesa e da maçonaria internacional. Isso foi noticiado bastas vezes, logo em abril ou maio de 2013, ainda não era advogado no processo. Tentaram travar. O Partido Socialista na Assembleia da República modificou a legislação, fez tudo para proteger os seus homens. E a prova é esmagadora. Eu penso que Paulo Pedroso devia ter sido julgado. Aliás, concordo então com Catalina Pestana, que dizia que era a convicção dela de que Paulo Pedroso era também culpado neste processo. Eu concordo que ele devia ter sido julgado. Até porque há uma coisa, eu descobri mais tarde, em 2008, que Paulo Pedroso, embora tenha dito sempre que só foi em 2002 à Casa Pia, disse-me a mim umas 5 ou 6 vezes num julgamento que tivemos, em que ele tinha um processo contra um outro cliente meu, e nós descobrimos que ele, em 1990 e 91, fez entrevistas na Casa Pia a jovens, entrevistou mais de 735 crianças de 3 colégios. Isso está publicado na revista o Casa Pia. Bom, mas isso não consubstancia necessariamente a prática de um crime. Não, mas o que acontece é o seguinte, Paulo Pedroso, se não tivesse culpa nenhuma, não tinha dito que nunca lá esteve. Esse trabalho assinado por ele e por mais 2 pessoas foi sempre escondido. E depois isso coincide com o período em que os miúdos dizem que foram abusados na Casa dos Erros.
as coisas começam a bater todas certas. Estamos a falar em... Portanto, haveria indícios, no seu entender, para que Paulo Pedroso tivesse ido, pelo menos, tivesse sido acusado de alguns crimes. Ele foi acusado, devia ter ido a julgamento, na minha ordem. E mais, penso que Ferro Rodrigues e Jaime Gama, Presidente da Assembleia da República, não deviam ter admitido ou permitido, ou deviam ter exigido ser julgados, porque só a prescrição dos factos que lhe foram imputados a eles é que permitiu que não fossem. Portanto, altas esferas do Estado... O senhor acha que o Dr. Ferro Rodrigues e o Dr. Jaime Gama deveriam ter sido julgados nestes processos? Penso que sim, porque penso que sim, a prova que está no processo. O que os jovens disseram no processo em relação a Carlos Cruz, a Carlos Silvino, a Paulo Pedroso, também disseram em relação a Ferro Rodrigues e a Jaime Gama. Isso está fora de questão, está lá. Então porquê é que não foram julgamentos? Em relação aos dois, que é Jaime Gama, que era Ferro Rodrigues, porque prescreveram os factos. O procedimento criminal estava prescrito. Só por isso, mais nada. Isso está no processo. E depois quem lê as escutas telefónicas começa a perceber como é que isto tudo funciona. E cotejando essa matéria, com o facto de se saber que Paulo Pedroso esteve na Casa Pia durante meses a inquirir, a contactar miúdos, meses nos colégios, no mesmo período temporal, doutor, as coisas começam a bater certas. Deixe-me perguntar-lhe para que fique bem claro. O Sr. Doutor fala nos nomes de Paulo Pedroso, Jaime Gama e Ferro Rodrigues. Havia acusações concretas contra estes três nomes neste processo? Concretas, mais concretas. Aquilo que me disse é que não puderam ser julgadas porque eram crimes que tinham prescrito. Prescrição, mas nada. Nomes concretos, datas, locais, tudo, concretos. Falou também numa alteração da lei. O Partido Socialista alterou a lei, é isso que está a dizer, para que... Toda a gente sabe isso, não é? Para que estes nomes ilustres socialistas não tivessem que ir a tribunal? Não, alterou a lei para favorecer estes arguidos que ontem foram condenados. Menos o meu cliente, alterou a lei. Primeiro colocaram a questão de ser permitido como jurídico quando, mesmo que ocorra violação de bens estritamente pessoais, neste caso concreto as violações, os abusos sexuais, tudo isso. A lei, entretanto, já foi alterada ontem mesmo, foi reintroduzida à primeira forma. A questão da proibição de revelar as escutas telefónicas, questões concretas de nulidades que foram impostas no Código de Processo Penal, tudo isto foi feito pelo Partido Socialista por causa deste processo. Toda a gente sabe isso, não é? E é preciso ter coragem de o dizer. Doutor,